aí, senhoras e senhores, deuses angelicais dos meus sonhos dourados, né? Saudades de vocês, vocês que iluminavam as minhas manhãs, vocês que eram o chantilly do meu morango, a rodinha da minha moala, vocês que eram o oxigênio dos meus pulmões, né? Vocês que para mim são como as estrelas. Minto porque as estrelas só brilham à noite e vocês brilham 24 horas por dia. Aí, né? Que puxa saco. Deu tempo de ver bastante cartão brega, né? De ver muita coisa brega para falar isso tudo para vocês. Mas a saudade de verdade, tá? Queria estar aí dando aula presencial. Torcer para tudo isso passar rapidinho, tá? Vamos lá, a gente vai conversar um pouquinho aqui na aula 26 sobre um aprofundamento, né? Dar uma melhorada no nosso conceito de ação e reação, tá bom? Se eu tivesse em sala de aula, eu ia fazer 3 perguntas para você, que são as mesmas que eu vou fazer aqui, e que você... Algumas pessoas iam acertar, outras iriam errar, a gente ia ter aquele famoso momento de treta, né, na aula, que a gente ia ficar discutindo, tá certo, tá errado, não sei o que e tal, ia ser bem divertido. Aqui eu vou fazer essas perguntas, eu mesmo vou responder para você, tá? E aí a gente vai negociar dificuldades no Hangouts, tá legal? Então assim, a primeira pergunta que eu tenho que fazer sempre para todo mundo, a gente está na aula 26, a apostila deu um nome chique para ela, mas eu chamei aqui de aprofundando o princípio da ação e reação. Então a primeira pergunta que a gente faz é, a força normal é a reação do peso? E aí uma galera fica com vontade de falar que é, tá? Por que uma galera fica com vontade de falar de que é? Porque a normal, ela é, na maior parte das vezes, tá? Se eu pego um objeto parado numa mesa, numa superfície, por exemplo, meu computador, na minha escrivaninha aqui, ele está sujeito a um peso para baixo e uma normal para cima. Aí a pessoa olha para isso e fala, tá vendo? Né? Elas são forças de mesmo valor, a normal é igual ao peso, são forças opostas. Então é princípio da ação e reação, tá? Princípio da ação e reação porque a mesa está segurando o cara para não cair, é princípio da ação e reação. E não é ação e reação. Para ser ação e reação, tem que seguir 4 características que estão lá na aula anterior. Quais são elas? Serem forças de mesma natureza, de mesma intensidade, tá? Mas elas têm que ter sentidos opostos e aplicadas em corpos diferentes. Vamos conferir. Normal e o peso são forças de mesma natureza? Não. Peso é uma força gravitacional, normal é força de apoio. Não são de mesma natureza. Então só aí já furava. Segundo, são forças opostas? Neste exemplo que eu te dei, no meu computador parado em cima da mesa, são. Agora, você já imaginou que se eu pegar uma pessoa que está encostada na lousa assim, ó, né? Eu encostei aqui no meu armário, tá? Uma pessoa encostada na lousa, de cotovelão na lousa, a força que evita que ela funde na lousa é a normal. Essa força normal tem a mesma direção, sentido oposto ao peso? Não tem, né? Então nem sempre elas têm a mesma direção e sentidos opostos, tá? Mas cuidado com isso. Mesma intensidade, tem sempre o mesmo valor? Também é a mesma coisa, não tem. Tá? A gente vê muitos casos em que a normal tem o mesmo valor que o peso, mas isso não é obrigatório. Beleza? E finalmente, elas não estão aplicadas em corpos diferentes. A gente desenha a normal e o peso no mesmo objeto. Então toma cuidado, tá? A normal não é a reação do peso. Essas duas coisas aqui, né, eu poderia ter justificado de várias formas, falei várias, mas estas duas, elas sempre vão acontecer. São forças de natureza diferentes. Peso gravitacional normal de apoio, evitando a penetração. E sempre elas estão aplicadas no mesmo objeto, tá? Então eu não posso falar que a normal é a reação do peso. Tudo bem? Apesar da gente ficar com vontade. Então guarda isso, normal não é a reação do peso. Aí, sempre que eu falo isso, vem essa pergunta que alguém gosta de fazer. Ô, professor, mas lá na aula você falou assim, ó, para toda força de ação existe uma reação. Toda é toda. Ué, se a normal não é a reação do peso, onde que está a reação do peso e a reação da normal? Beleza? Tá? Bom, vamos lá. Como que eu identifico a reação? Primeira coisa que eu tenho que descobrir é quem exerce a força de ação. Então, quando eu estou segurando a minha caneta aqui, ó, tá? Tô segurando a minha caneta. Ela tem uma força-peso puxando ela para baixo? Tem, apesar dela não estar caindo, essa força existe. Qual é o corpo que exerce essa força-peso? Se eu tivesse em sala de aula, alguém ia falar gravidade. E aí eu vou lá e falo para você, gravidade não é corpo. Se a gravidade fosse corpo, eu podia tirar essa gravidade da sala e a gente ia ficar flutuando. A gravidade é o braço invisível, a mão invisível da Terra vindo puxar a caneta sem encostar nela. Lembra? Força de campo atua à distância.
Quando ela atua à distância, como é que esse objeto sabe que tem alguém puxando ele? Através do campo. São três: campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético. Beleza? Então cuidado, ó. O campo não é o elemento que exerce a força, ele é a forma pelo qual um objeto puxa o outro sem encostar. Então vamos lá. Quem está puxando esse objeto, na verdade, é a Terra. O peso é a força que a Terra puxa o cara. Lembra na aula de gravitação? Bom, se a Terra puxa a caneta para baixo, a caneta reage puxando a Terra para cima. Então a reação do peso, ela está no centro da Terra, puxando a Terra para cima. Qual é a probabilidade de eu soltar essa caneta e a Terra subir aqui? Zero. Por quê? Porque a Terra tem muito mais massa, ela tem muito mais inércia. Então a gente também conversou na aula anterior sobre isso. A força de ação e reação tem o mesmo valor. Só que o efeito dela na massa dessa caneta é muito mais visível. Ela acelera a massa do que a Terra, que tem massa maior, né? Tá? Acelera a caneta e não a Terra. Belezinha? Bom, e a reação da normal? Quem é que exerce a força normal? Normal é a força de apoio. Quem exerce a normal é o apoio. Então eu peguei um desenho da sua própria apostila e acho que eu vou precisar tirar o meu rosto que ficou na frente do desenho. Pronto, ó, melhorou, né? Tá? Daqui a pouco eu ponho meu rosto de volta para te assustar. Eu tenho lá da sua apostila um gatinho apoiado aqui em alguma coisa, tá? Quais são as forças que atuam nesse gato? O autor da apostila, parte dessa matéria, quem descreveu muito isso foi o Arruda, que é um cara iluminado nesse contexto. Ele vai lá e marca as forças separadinho, tá? Pra gente ver quem são os objetos. Então, no gato, quais seriam as forças que atuam no gato quando ele está em cima do apoio? O peso do gato para baixo e a normal que o apoio exerce no gato para cima. Normal é peso. Vamos lá, ó. Quem puxou o gato para baixo foi a Terra. Então, lá no centro da Terra aparece um peso para cima. Lembra, esses vetores são opostos. Então, se eu ponho seta em cima do vetor, eu coloco um menos na frente para representar o vetor oposto. Se a gente soltar o gato, né, tirar o gato do apoio e soltar, claro que a Terra não sobe, é o gato que cai. Então, a reação do peso está aqui, ó. A Terra puxou o gato para baixo, o gato reagiu puxando a Terra para cima. Tá? Os três objetos estão separados, né? E esse aqui, fora de escala, é evidente, né? Senão esse aqui seria um dinogato, um gato enorme, né? Em relação à Terra, tá? Mas para a gente poder entender o contexto. A normal tá para cima. Quem exerce a normal é onde o gato está encostado. O gato estava apoiado nesse troço azul aqui, tá? Sei lá o que é isso, uma almofada, um tablado. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia desenhar um tablado e eu em cima dele, tá? A partezinha mais alta da sala que a gente fica, tá? Então é o tablado que empurra o cara para cima. Legal, se o tablado empurra o gato para cima, o gato reage empurrando o tablado para baixo. Então a normal aqui, ó, tem sentido oposto àquela, é um par de ação e reação. Beleza? O negativo, de novo, porque a gente fala de vetores. Tudo beleza? Tá? Então as reações da normal e do peso. Até aí, beleza? Tá? Bacana. E aí eu faria uma terceira pergunta para você, que eu tenho que mexer no PowerPoint aqui. Aí, ó. Vamos supor que o apoio azul aqui, ó, fosse uma balança. Qual é a força que a balança mede? E, de novo, se eu estou na sala de aula, eu falo, ó, você tem 3 chances de errar. Quando a gente pergunta qual é a força que a balança mede, a primeira resposta que vem é massa. E aí eu olho e falo, ó, massa não é força. Massa é quantidade de matéria. Massa me indica a inércia do objeto, tá? A maior massa indica que é mais difícil eu tirá-lo do repouso se ele estiver parado, ou mais difícil de alterar o seu movimento retilíneo uniforme se ele estiver andando. Então não é massa, não pode ser massa. Massa não é força. Aí a pessoa vem e fala peso. Aí eu falo, não é o peso. Aí a pessoa olha com uma cara estranha e fala assim, professor, então eu estou sendo enganado a minha vida toda. Porque desde pequeno, né, desde que eu ia lá no pediatra, na tia Luísa, que é a médica dos meus filhos aqui, que ela pesava, colocando eu numa balança. E falava quantos quilos eu tinha. Então eu achava que media a massa, que nem era força, mas aí se é força, então é peso. Né? Então eu fui enganado. Falou, não é que você foi enganado. Pensa comigo aqui, ó, tá? Vamos olhar aqui nessa situação. O peso do gato está no gato e no centro da Terra. A normal está no gato e nesse apoio. Se esse apoio fosse a base da balança, onde a gente colocou o gato, a base da balança ficaria submetida a uma força normal aqui para baixo. A base da balança, então, ela está sofrendo a ação de uma normal. É a normal que a balança vai medir. Tá bom? É a normal que a balança vai medir. Aí, senhor, mas eu achava que era o peso.
Então, até é o valor do seu peso, de mesma intensidade que o seu peso, desde que você suba na balança e fique como? Em repouso, né? Porque se você subir na balança e ficar em repouso, a sua normal e o peso tem que ser iguais, porque esse objeto em repouso vai ter uma resultante que vale zero. Se a resultante é zero, o valor dessa normal é igual ao peso. Consequentemente, o valor dessa reação da normal, que tem que ser igual àquela, é igual ao peso. Por isso que a gente confunde, pessoal. Tá? Eu brinco com a galera, eu falo isso. Se eu subir em cima de uma mesa, pensa a cena, apagação de mico, não é? Tipo, não vai acontecer isso. Mas suponha que acontecesse isso. Numa confraternização X qualquer, eu decido dançar em cima daquelas mesas de plástico de boteco. Sabe, aquelas mesas de plástico bem fuleira mesmo? Aquelas mesas de plástico que ficaram na praia tomando sol, tá tudo ressecado, o plástico tá tudo quebradiço. Aí o espertão fala, eu vou subir, dançar em cima da mesa, por quê? Porque eu mereço, né? Pós-quarentena. Meia hora que eu subir, essa mesa vai quebrar, eu vou afundar na mesa. Eu afundo na mesa por causa do meu peso. E aí você tá pensando assim e tá falando, claro, professor, né? Você é gordo, né? Você tem mais gordura no seu corpo do que tela de celular de açougueiro. Eu falei, então, não é por causa do meu peso. Por que não é meu peso que quebra? Porque o meu peso atua em mim e no centro da Terra. A força que eu exerço no tampo da mesa é a normal. Beleza? E essa força normal é que vai quebrar. Entretanto, se eu subir e ficar parado, essa normal e esse peso vão ter o mesmo valor. Agora imagina a cena então. Eu subi e fiquei paradão, feliz. Aí, não contente em ter ficado parado e feliz, da mesa ter sido uma heroína, suportando, né, eu em cima dela, eu decido que eu vou pular dessa mesa, tá? Que eu vou pular, tipo, eu vou agachar e dar um impulso para dar um mortal ao sair da mesa. Isso não vai acontecer também. A hora que eu vou lá e dou impulso, a mesa arrebenta. Por que a mesa arrebenta? Porque quando eu tento dar um impulso, eu exerço uma força normal, né? Eu aplico uma normal na mesa e ela reage em mim para ganhar do peso. Se eu quero pular, né? Quero saltar para cima aqui, a força vertical tem que ser maior que o peso para eu poder ter uma resultante para cima. A hora que eu empurro a mesa para baixo para conseguir saltar, eu arrebento a mesa. Então vamos lá. Tá? A força normal é o que a mesa vai sofrer, é o que o piso vai sofrer, é o que o sofá vai sofrer. E aí continua valendo a mesma relação que a gente tinha lá na outra parte da matéria. Ficou muito para baixo isso aqui, ó. Aí, ó, subiu um pouquinho, né? Nada como você está gravando como se fosse ao vivo, né? Faz uns ajustes na hora. Para qualquer objeto que está submetido a forças verticais, continua valendo isso, ó. O movimento é retilíneo. E por que eu estou falando disso? Vai ter muito exercício que você vai fazer nessa aula que vai abordar problemas de elevadores. Ai, senhor, problema de elevador, lá no primeiro ano eu não entendia nada. Meu, você vai entender e vai fazer todos esse ano, é certeza. Todo elevador desenvolve um movimento retilíneo, exceto o do Willy Wonka, que a gente não vai estudar aqui. Então o movimento vai ser retilíneo. Quais são as possibilidades de movimento que eu tenho para esse elevador? Ou o elevador está em movimento uniforme e a resultante vai ser zero. Ué, então pensa no gato dentro do elevador e movimento uniforme. Essas duas forças têm que ser iguais. Mesmo valor, né? Ou o movimento do elevador é acelerado. E aí lembra, a resultante tem a mesma direção do movimento. Se o elevador sobe acelerado, a aceleração é para cima, a resultante é para cima. Se o elevador desce acelerando, a resultante é para baixo, movimento acelerado, a resultante tem sentido do movimento. Ou o movimento vai ser retardado, e aí resultante igual a massa vezes módulo de A. A resultante tem a mesma direção, mas sentido oposto ao movimento. Pessoal, cuidado com isso aqui, ó. O nosso senso comum adora errar isso aqui. Então vou te dar um exemplo. Se o elevador sobe em movimento retardado, vamos lá, sobe em movimento retardado. Para onde que a resultante aponta? Para baixo. Observe, como assim? Ele está subindo. Então, ele sobe, só que o movimento é retardado. Quando o movimento é retardado, a resultante tem sentido oposto ao movimento. Então, o peso tem que ser maior que a normal para esse cara que está subindo parar. A mesma coisa vale se ele desce retardado. Se ele desce e está retardando, a resultante tem que apontar oposta ao movimento. Ela tem que apontar para cima. Beleza? Tá? Então, pensa em tudo isso aqui na hora que você for fazer exercício e vai dar certo. Tá?
Nós vamos fazer então uma questãozinha aqui, bacaninha. Está na sua página 486, caderno 4. A única coisa que eu fiz aqui já foi deixar pronta a imagem da pessoa dentro do elevador, tá? Dentro de uma balança dentro do elevador. Ele fala assim, ó. Com relação às forças que agem em um corpo apoiado no piso de um elevador, podemos afirmar que, claro que eu não precisava ter a balança, mas eu deixei a balança aqui para a gente lembrar que a força que, por exemplo, que a balança iria medir seria a normal, né? E essa normal, a gente vai ver o que acontece com ela aqui. Então vamos lá. Podemos afirmar que, letra A de Anitta, o peso do corpo e a normal aplicada pelo piso do elevador constituem um par ação e reação. Não, já falei para você que isso está errado, né? Peso e a normal aplicada pelo piso atuam no mesmo objeto. São forças de naturezas diferentes. Então não pode ser par de ação e reação. Beleza? Letra B. A normal aplicada pelo piso do elevador pode ter intensidade menor ou maior que o peso apoiado, mas não pode ser igual. Vamos lá, vamos brincar com isso aqui, ó. As forças que atuam nesta pessoa seriam peso e normal. Peso e normal. Tranquilo? Como é que fica aí? Qual dessas duas forças é maior? Depende. Manja aquele finalzinho do slide anterior que eu coloquei lá, que é uma repetição de uma outra aula. Movimento retilíneo, se for uniforme, acelerado ou retardado. Olha as minhas opções aqui, ó. Se eu tiver repouso ou MRU, movimento retilíneo uniforme, a resultante tem que ser zero. Princípio da inércia. Repouso é MRU, a resultante é zero. Se eu tenho só essas duas forças atuando no corpo, a resultante para ser zero tem que ter normal igual ao peso. Senhor, mas ele vai andar. Como é que a normal é igual ao peso se ele estiver subindo, por exemplo? Não interessa. Se um corpo já está se movimentando e a resultante é zero, ele continua em movimento. Eu não consigo iniciar o movimento deste jeito aqui. Tá? Com a normal igual ao peso, eu não consigo iniciar. Mas eu não estou preocupado com isso. Tá? Eu estou preocupado assim. Se ele já estiver andando, elas podem ser iguais. Ou se estiver em repouso. Então tá errado aqui, ó. Ele falou que não pode ser igual. Pode sim. A normal pode ser igual. Beleza? Letra C. O peso do corpo e a normal aplicada pelo piso do elevador no corpo apresentam necessariamente a mesma intensidade. Então a letra C ele está dizendo assim, então isso aqui é sempre verdadeiro. A normal é sempre igual ao peso. Tá certo isso? Não. Vamos supor que ele sobe acelerado ou desce retardado. Pessoal, o efeito dinâmico de subir acelerado é o mesmo de descer retardado. Por quê? Vamos com calma. Sobe acelerado. Movimento acelerado tem resultante para o lado do movimento. Se ele sobe acelerado, a resultante é para cima. Tá aqui, ó, aponta para cima a resultante. Ou desce retardado. Se o movimento é retardado, a resultante é para o lado oposto do movimento. Ué, desce quer dizer que ele vai para baixo. Se a resultante é oposta, minha resultante tem que ser para cima. Então, nos dois casos, a resultante aponta para cima. Quantas forças eu tenho aqui? Duas, normal e peso. Para a resultante apontar para cima, quem tem que ser maior? A força normal. Pessoal, se uma pessoa está num elevador, numa balança, e ele sobe acelerado ou desce retardado, a balança vai indicar um valor maior que o peso dele. Tá? A balança vai indicar um valor maior que o peso. Ah, professor, então ele engordou? Não, isso é uma prova de que a balança não mede o seu peso. O seu peso é massa vezes G, parado, andando, não interessa. O que vai acontecer é que a normal vai ser maior do que ele, então vai parecer, tá? Aquilo que a gente chama de peso aparente, que você está mais pesado. Beleza? Vai lá, então a letra C está errada. Letra D. A força que o corpo aplica no piso do elevador é o seu peso. É errado. A força que o corpo aplica no piso é a reação da normal. Tá? A reação da normal que ele aplica no piso. O peso está nele e no centro da Terra. Letra E. Se o elevador está subindo em movimento acelerado, a normal aplicada pelo piso do elevador ao corpo tem intensidade maior que o seu peso. Ó. É o que está escrito aqui. Ele não explorou essa situação, tá? Mas eu vou deixá-la para a gente ver. Ó. Se ele desce acelerado ou sobe retardado, desce acelerado, aceleração para baixo. Então, resultante para baixo. Sobe retardado, retardado, a resultante é oposta ao movimento. Então, a resultante vai ser para baixo. Ele sobe retardando, para baixo a resultante. Se a resultante fosse para baixo, a normal seria menor que o peso. Tá? Então, a gente tem essas três possibilidades aqui, para a gente discutir. Como aqui ele falou para a gente que o elevador subia em movimento acelerado, a normal seria maior que o peso, então a resposta é a letra E, de Ellen. Belezinha? Tranquilo?
Espero que você tenha entendido. Vai devagar, olha item por item, pensa nessa ideia de quem é resultante, tá? Do tipo de movimento. No acelerado, a resultante aponta para o mesmo lado do movimento. No retardado é o oposto, tá? E você vai chegar e resolver esses problemas com facilidade. A questão 2, que é de conta, ela é mais simples do que a 1. Fala assim, ó. O elevador de passageiros começou a ser utilizado em meados do século XIX, favorecendo o redesenho arquitetônico das grandes cidades e modificando os hábitos de moradia. Quer dizer, você consegue fazer prédios altos, a pessoa não tem que subir um monte de escada, então você muda a característica da cidade. Suponha que o elevador de um prédio sobe com aceleração constante de 2. Então ele deixou claro para mim, o elevador vai para cima em movimento acelerado, transportando um passageiro de massa 50 kg. Durante esse movimento de subida, o piso do elevador fica submetido à força D. Qual é a força que a pessoa exerce no piso? É a normal. Beleza? Então é aquela mesma história, seria a indicação dada na balança. A força que a pessoa exerce no piso é a normal, não é o peso dela. Ok? Forças na pessoa. Peso para baixo, normal para cima. Qual delas é maior? Depende do movimento. Como ele falou para mim que o elevador sobe acelerado, quando o movimento é acelerado, a resultante aponta para o mesmo lado do movimento. Acelerado sobe, sobe para cima. A resultante está apontando para cima. Se a resultante aponta para cima, quem tem que ser maior aqui? A normal ou o peso? É a normal. Tá? A normal tem que ser maior. Se o movimento é acelerado e ele sobe, força para cima tem que ser maior. Então, normal menos peso igual a massa vezes A. Deu um corte aqui, né? Eu tava explicando a questão e aí deu vontade de espirrar, velho. Eu me espirro aqui, maluco, tá? Então, a resultante vai ser igual a... Vou até voltar meu rosto aqui, ó. Resultante é igual a M vezes A. A normal é maior que o peso. Normal menos peso igual a massa vezes A. Quanto que vale o peso do cara? Peso é massa vezes G, sempre, tá? O peso do objeto não muda, é massa vezes gravidade. A massa é 50, o G é 10. Então, aqui dá 500. Que é igual a massa 50 vezes a aceleração, que é 2. Olha aí que tchutchuco, ó. Deixa eu voltar aqui. Pá. Se eu passo 500 para lá somando, o normal vai ser 100 mais 500, tá? Essa normal vai ser 600 e dá alternativa aí. Então vamos lá. Se a pessoa estivesse em cima de uma balança, essa balança iria indicar 600 newtons. Se ela fosse graduada em quilogramas, ela ia indicar 60 quilogramas. Então ela ia indicar um valor de massa maior. Tá certa então a indicação da balança? Não, falo de novo, é isso que a gente chama de peso aparente. Por que que ela indica um valor maior? Porque para esse cara poder subir acelerado, a balança tem que te empurrar com uma força maior para cima, tá? E aí então, lógico, ela vai marcar mais. Belezinha? Dá para entender esse tipo de problema? O seu peso nunca muda, né? É a normal que pode ser maior, menor ou igual a ele, dependendo do tipo de movimento. Tranquilo? Última questão então, ó. Um foguete percorre uma trajetória retilínea vertical com a finalidade de pousar em um planeta que apresenta nas proximidades de sua superfície o campo gravitacional de 6 metros por segundo. Então a gravidade local, tá, o G no planeta, é 6. Para preservar a segurança e o conforto dos passageiros, a normal aplicada pelo piso do foguete nos passageiros não pode suportar o peso que o passageiro teria na superfície da Terra, conforme a imagem a seguir. Então vamos lá, vamos entender primeiro as forças aqui. O elevador está descendo e a gente espera que ele desça em movimento retardado. Por quê? O elevador não, a nave aqui, o foguete. Por quê? Porque eu quero fazer ele parar. Ninguém aponta a nave para baixo e acelera ela para bater no chão. Dá para perceber que o movimento é retardado porque eu tenho velocidade para um lado e aceleração para o outro. Ele desce em movimento retardado. Pessoal, se o movimento é retardado, a resultante é oposta ao movimento. Retardado para baixo, a resultante vai ser para cima. Tá? Ele desce em movimento retardado. A resultante é oposta ao movimento. Então a resultante tem que ser para cima, já que ele está indo para baixo. Por isso que a normal aqui, ó, desenhada nele, parece ser olha o tamanhão dela, maior do que o peso. Beleza? A normal é maior que o peso. Senão a gente não consegue frear esse cara que está descendo. Tudo bem? Vai lá. Adotando G na Terra igual a 10, para o que socorro, o foguete, sempre o foguete está descendo, né? Tem que descer. E ele quer saber quais são os valores de aceleração para ele descer, de forma que o cara consiga parar lá embaixo, feliz. Então vamos lá.
O foguete desce em movimento retardado, logo a resultante tem sentido oposto ao do movimento. Essa discussão do lado da resultante a gente está tendo há algumas aulas. Então, se lá atrás, na primeira aula que a gente discutiu o princípio fundamental da dinâmica, você perdeu essa ideia, sugiro que você volte lá para a gente discutir. Os próximos exercícios a gente vai ter uma outra abordagem, a gente não vai entrar em movimento retardado muito. Mas esses probleminhas de elevadores e algumas coisas de movimento circular tal, é legal que a gente guarde essa ideia. Se o movimento é retardado, a resultante é oposta ao sentido do movimento. Como ele desce, a resultante tem que ser para cima. Se a resultante tem que ser para cima, tá? A resultante que é massa vezes A, as forças que atuam nele é normal menos peso. Para a resultante ser para cima, a normal tem que ser maior que o peso. Por que eu tenho que saber quem é normal? Quem é maior? Porque vetores opostos a gente subtrai. Para não dar negativo, eu sempre começo maior menos o menor. Então, normal menos o peso é igual a m vezes A. Belezinha? Então, vai lá. Quem é o peso desse objeto? Bom, ele me disse que a gravidade no planeta é 6. Tá? Então, cuidado, porque o texto aqui tende a confundir a gente. Como o peso do cara é massa vezes o g onde ele está, peso é massa vezes a gravidade no planeta. Massa vezes 6. O peso é 6m. Então, o peso eu conheço. E a conheço em função da massa, né? E a normal, quanto que vale? Bom, ela não pode ser 6m, porque se ela fosse 6m, uma ia cancelar a outra, a resultante ia ser 0. E aí o movimento não poderia ser retardado. A gente está retardando essa nave para poder parar. A normal, ele me disse aqui, ó. Para preservar a segurança e o conforto, a normal aplicada pelo piso não pode superar o peso que o passageiro teria na Terra. Bom, como é que eu calculo o peso que esse cara teria na Terra? Ó, normal é igual ao peso na Terra. Seria a massa dele vezes o g na Terra. Tudo bem? O peso na Terra vai ser igual à normal máxima aqui. Ô, professor, por que seria esse peso na Terra? Porque a normal, um objeto parado na Terra, ele está acostumado. Né? O astronauta está acostumado a sofrer essa reação normal, tá? Igual ao peso dele na Terra. Então vamos lá, ele disse no texto. Então normal igual ao peso na Terra, massa vezes g na Terra, massa vezes 10. A normal vale 10m. Normal 10m, que seria o peso na Terra, e o peso dele no planeta é 6m. Vou substituir os valores aqui, ó. 10m normal menos 6m igual a m vezes A. 10m menos 6m, 4m igual a m vezes A. A massa dos dois lados é a mesma, a gente, ó, corta, simplifica. A gente acha uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? 4 metros por segundo ao quadrado é a máxima aceleração, quando eu uso a máxima normal. Temos esse valor? Sim, na letra C de Shakira, a Anitta da Colômbia. Pessoal, é importante que você dê uma olhada nos exercícios disso, tá? Que você vai fazer tarefa, e aí eu vou ficar disponível para vocês no Hangouts, para a gente tirar dúvida, tanto da aula 25 quanto da aula 26, tá? A gente vai fazer exercícios de tarefa, arredondar conceitos que eventualmente não tenham ficado claros aqui. Você vê, ó, são 2 aulas que foram quase de meia hora, elas são bem extensas. Belezinha? Juízo, bons estudos, até!